Fala, galera! Feliz dia de São Patrício. A Forneria Original tem um chopp verde, parceria com a Three Monkeys. Peça sua pizza e o chopp. Tamo junto. Seguinte, cara, vamos começar a debater essa parada. A primeira coisa que eu quero saber... Toca com carinho, por favor. A primeira coisa que eu quero saber. Vitor Pereira. Ontem foi chamado de burro. Foi vaiado. E venceu o jogo por 3-1. Venceu os dois, né? Os dois jogos. Não venceu 2 clássicos seguidos desde quando? Ele nunca, né? Ele venceu lá em São Paulo, acho que só 2 clássicos, né? Mas não seguido. Não seguidos. Então, assim, primeira pautinha, já que o jogo foi mais recente. Para o Vitor Pereira, de novo, né? A mesma pergunta de sempre, mas é obrigação vencer o campeonato estadual? É obrigação e eu continuo com a mesma ideia. Acho que ele é um zumbi no cargo. Ele já morreu e tá ali. Eu não consigo... Sério? Mesmo sendo campeão? Eu me surpreenderia muito... Aspa forte, hein? Se o... A primeira aspa. Acho que ele é um zumbi no carro. Vai me surpreender muito se ele ganhar o estadual e entrar no Brasileirão Libertadores sem nenhum bafafá de técnico. É ele mesmo e seguir. Vai me surpreender. Eu não vou achar ruim. Porque eu gosto da continuidade de trabalho. Que ele prove que pode, bacana. Eu não vou achar que... Não, tira esse cara daí. Eu só acho que, pela cultura, do jeito que já tá... Pode ser um zumbi que ressuscite, mas vai te surpreender ressuscitar. Não, aí é uma redundância. O zumbi já tá ali, né? O zumbi não é... O zumbi por espasmos, né? Mas ele é um cadáver. É um cadáver. O que pode acontecer, que vai me surpreender, é ele jogar um pó de pilim-pim-pim e virar... Voltar humano. Ser humano de novo. Vivo, mas você acha que, por exemplo... Não sei, né? A situação da final contra o Fluminense... A gente vai chegar no ponto de quem é favorito, quem não é. Pra final, a gente vai debater isso mais pra frente. Mas pelo fato do Fluminense chegar melhor na decisão... Você não acha que é a última oportunidade dele de meio que não zerar a pressão? Que não vai zerar a pressão no Flamengo nunca. Mas de voltar a ser um humano, deixar de ser um zumbi. Então, justamente a única oportunidade vencer o Fluminense? A gente tá debatendo Resident Evil. Mais ou menos por aí. Vencer bem. Eu acho que deve passar essa situação que você tá falando. Eu imagino que passe por um Flamengo que demonstre nos 2 jogos equilíbrio, desempenho condizente com seus jogadores. Principalmente com o tempo agora que vai ter, né? Exatamente. Se a gente observar, sentarmos a bunda aqui e vamos dizer que o Flamengo venceu. E a gente vai analisar aqui, os 2 grandes jogos do Flamengo no ano. Olha a atuação coletiva. Quanto o principal rival técnico do Rio, né? Se ele der check em tudo isso daí, eu não acho que o Marcos vai demitir. Nem a cúpula do Flamengo. Acho que vão seguir. Aí a gente vai ter que entender se essa sequência que estão dando é apenas aquela sobrevida do zumbi ou se de fato ele é o técnico e foda-se. Jesus tá sem emprego. Foda-se. Nessa hora que a gente vai saber. Mas eu acho que se vencer na mesma pegada que venceu o Vasco, que a gente... Continua no caixão. Eu acho que continua como de noite ele volta pro sarcófago. Aí amanheceu ele... Vai trabalhar. Porque, cara, mas eu acho que tem uma parada sintomática que vocês podem falar sobre isso. Que é o seguinte, cara. Ele ainda não entendeu, assim... Vou tentar explicar. A gente resume muito questão de técnico ou o cara, ou a questão tática, tudo mais... ou a questão de gestão de grupo. Aí muitas vezes essas coisas na mídia são debatidas como rivais, né? Como se o cara não pudesse ter o grupo na mão porque ele não sabe nada de tática, ou o cara, quando só sabe de tática, não tem o grupo na mão. E, na verdade, tem que ser as 2 coisas em conjunto. Mas eu acho que tem uma situação a mais do que isso. Eu acho que o treinador ele tem que entender onde ele está. É a primeira coisa. Então, sou o técnico de que time? De que forma esse time tem que se comportar? A torcida, ela gosta de quê, especificamente? Né? Sim. E eu acho que o Vitor Pereira ainda não entendeu. Ele tá entendendo com o carro andando. Não, mas, por exemplo, eu vou te falar uma parada. Se o Flamengo venceu, tá na final, a gente sabe da superioridade imensa do elenco do Flamengo, tecnicamente, em relação ao elenco do Vasco. Pô, isso é gritante. Né? A galera até falou, o Pedro que decide não é o Raul. E é verdade, sim, né? Sim. É muito grande a disparidade técnica dos 2 elencos. Se você pegar aí, qual jogador do Vasco seria titular no Flamengo? Difícil. Quais? Qual jogador do Vasco seria titular no Flamengo? Hoje o Pumita. Pumita. Só. Ponto.
Hoje, porque você pode falar, o André, mas o André não tá jogando nada no Vasco. Também. Então, assim... Foi vaiado, inclusive, né? Contra o ABC. Saiu, foi vaiado. O Pumita, com certeza. Esse é um dos zagueiros ali, o menino, né? O Léo? Acho que não. O Flamengo tem, pô... É que tem girado a zaga. 5 zagueiros, tem né? girado a zaga. Acho que o Pumita é certo. Então, assim, a disparidade é muito grande. Sim. Entre as duas equipes. E assim, a torcida do Flamengo, ela tem um comportamento que é o seguinte, eu vejo isso por viver o Flamengo há tanto tempo e tal, que é você olhar e se você... se o time do Flamengo estivesse se contentando com o empate, tipo, estamos 1-1, esse é o resultado, até um certo momento do jogo era isso. 1-1, o Flamengo passava a final. E o time se contentando. Demora mais um pouquinho pra repor a bola, entrega a bola pro Vasco e fica mais atrás. Então, assim, a torcida do Flamengo não compra esse estilo de jogo. Isso pode ser qualquer cenário. A torcida do Flamengo não compra um jogo burocrático pra você ter um resultado e passar de fase. Mas eu não sei se por ser no início, principalmente, na minha visão, contra um time tão inferior, tecnicamente, quanto é o time do Vasco. Então, ontem, eu observei no Maracanã a torcida do Flamengo muito irritada com o Vitor Pereira, apesar da vitória. Foi xingado de burro na substituição do Gabigol e do Arrascaeta. Né? Ele foi vaiado. Em momento algum, eu senti a torcida do Flamengo assim, cara, estamos muito otimistas pra passar de fase. Nem isso. Era um ambiente, na minha visão, de dúvida. Pô, o que vai acontecer? O que esse cara vai fazer? Sim. Pô, escalou o Davi Luiz desde o início. Então, assim, o Vitor Pereira ainda não se encaixou no que é ser treinador do Flamengo. Então, há um ruído aí.